Olá, boa tarde. Para Todos de hoje, conversa com uma coreógrafa e bailarina que é referência mundial na dança contemporânea. Tem também exposição e a dica cultural da semana. Um espaço histórico em São Paulo vai se transformar em centro cultural. E no estúdio a gente recebe o diretor José Roberto Aguilar e a atriz Leona Cavalli para falar sobre o filme Ana K. Confira os destaques de hoje. Nós acompanhamos a apresentação do espetáculo Belly em Salvador, na Bahia, e conversamos com Débora Coker, considerada um dos grandes nomes da dança contemporânea mundial. Obras do Instituto Inhotim de Minas Gerais estão expostas no Itaú Cultural, aqui em São Paulo, e nós acompanhamos a mostra. A Vila Itororó, uma construção centenária que fica na capital paulista, vai ser restaurada e o canteiro de obras vira centro cultural. O conhecimento é a grande salvação da humanidade. O conhecimento faz a gente se aproximar da felicidade. Assim, Débora Coker define sua arte. Para a bailarina e coreógrafa, é através da experimentação que se desenvolve a criatividade. Nós acompanhamos a apresentação do espetáculo Belly em Salvador, na Bahia, e conversamos com a artista que é considerada um dos grandes nomes da dança contemporânea mundial. O que me move é expressar ideias, sentimentos, inquietações, pensamentos através do movimento no corpo. Então, o que me fascina é essa possibilidade infinita de expressar e se comunicar através do corpo e do movimento. Inquieta, diversa e instigante. Pesquisadora incansável e uma corajosa nas suas proposições artísticas, Débora Coker traz para Salvador o seu mais novo espetáculo, Belly. Reafirmando a importância da narrativa como linguagem dentro da dança, Débora se inspirou livremente no romance Belle de Jour, de Joseph Kessel. Esse embate, né? Razão, instinto, carne e amor, alma e sexo, sapatilha de ponta, saltos altos, um bordel, uma casa burguesa, né? Como é que você casa de família? O sistema, o controle, a visceralidade, a intensidade, o lado selvagem animal que a gente tem e o controle e o método e os valores, né, da sociedade, o status quo. Então, tá tudo isso aqui nesse espetáculo. A Severine, essa mulher casada, bem casada, dona de casa, é a mesma que vai durante o dia, de 2 às 5 da tarde, para o bordel e se prostitui por uma necessidade não só sexual, uma necessidade emocional, psicológica, filosófica. Ela precisa, o mundo dela, que ela pertence, não completa. Eu resolvi trazer esse duplo em que uma bailarina vive a Severine com movimentos precisos, metódicos, sistemáticos, até frios, discretos, formais, e a outra é visceral. É assim, ela intui e vai embora. Não passa por nenhuma elaboração. João, então, quais os desafios, né, de transpor um romance que já foi registrado magistralmente pelo cinema, por Buñuel, para a dança? Primeiro, a passagem de um para o outro. Primeiro, não é uma coisa simples. As pessoas acham que é simples, né? Já que é uma linguagem, tudo é artístico, essas coisas todas. Não, mas são linguagens completamente diferentes, né? Literatura, cinema. Já passar de literatura para cinema é uma dificuldade. Então é uma coisa muito mais poética, muito mais... A gente pegou as forças que uniam esses personagens, pegou o âmago. A companhia Débora Coker tem um vasto e diversificado repertório. Uma das marcas do grupo é o apuro técnico e a versatilidade.
Realmente a gente tem que administrar bem, porque às vezes parece que a gente tem que tira o chip do Velox, bota o chip do Tatiana, tira o chip do Belly, bota o chip do próximo. Então, assim, o corpo, a gente faz um trabalho de corpo muito completo, que é uma aula de balé clássico, que é a nossa base, para a gente estar apto a criar, a ter o domínio do nosso movimento. Então, e aula de dança contemporânea, que inclusive a Débora dá. Então, a partir daí, a gente está livre para criar estilos de movimentação diversos. Além da companhia, existe o Centro de Movimento Débora Coker, no Rio de Janeiro. Olha, esse é um sonho que se realiza há 11 anos, porque eu acredito nessa junção. O que é a escola? Formação, educação. O que é a companhia? Experimentação, criação, criatividade. Crianças, jovens, pessoas pensando, repensando e conectando a dança contemporânea com o mundo contemporâneo. É isso, se reinventando. Encontramos aqui tá bom, não, vamos ali. Aí tá, né? O conhecimento é a grande salvação da humanidade. Para mim é isso. Tá? A gente tem um valor, hoje em dia tem a moeda, o dinheiro virtual, não sei o que, mas não adianta. O conhecimento é que faz a gente se aproximar da felicidade, né? Eu acredito muito nisso. Então tem uma escola junto com a companhia. Estamos indo. O espetáculo fica em cartaz até amanhã, 24 de maio, aqui em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso. Depois a peça segue para o Rio de Janeiro, onde será apresentada entre 12 de junho e 2 de agosto no Teatro João Caetano. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. Depois da dança, agora é hora de falar sobre obras de arte. A cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, é conhecida por abrigar o Instituto Inhotim, o maior museu de arte ao ar livre da América Latina. E pela primeira vez, as obras do museu vão sair do estado de Minas Gerais e o Gustavo teve o privilégio de vê-las de perto, né? Pois é, Ana, eu fui conferir a mostra aqui em São Paulo, no Itaú Cultural. Mas olha, o privilégio não é só meu não. A exposição é gratuita e vai até o dia 31 de maio. Inhotim está aqui. Pelo menos parte do museu viajou de Minas para terras paulistanas. E assim, grandes nomes do neoconcretismo dão boas-vindas para quem chega à exposição. Ainda com elementos do concretismo, como planos, linhas e cores, a proposta aqui é uma obra mais afetiva. O neoconcretismo foi um movimento artístico literário surgido no final da década de 50, como uma forma de reagir aos excessos trazidos pelo concretismo. Enquanto um era extremamente racional, o outro trouxe a subjetividade de volta ao processo de criação artística. A ideia é a gente usar um pouco esse momento da história da arte brasileira como ponto de partida para pensar a formação do campo da arte contemporânea no Brasil. Então a exposição ela olha para o acervo para pensar essas questões tanto da história da arte quanto da história do Brasil. São formas que remetem ao universo, como o livro da criação de Lígia Pape ou o relevo espacial de Hélio Oiticica. Ao todo, são 50 obras de 29 artistas de várias partes do mundo. Nos anos 60, a arte teve contato com elementos da cultura de massa. E essa relação também aparece por aqui, nos cartões de embarque ou nos cinzeiros de uma época em que se podia fumar no avião. Uma das obras expostas aqui no Itaú Cultural é essa daqui, que é a seção diagonal. E olha só que interessante, parece que tem um vidro aqui, mas na verdade é tudo ilusão de ótica. E quem é o responsável por essa obra é o Márcio Galan, que vai explicar pra gente como é que ele teve essa ideia, Márcio. Esse trabalho, Seção Diagonal, foi montado pela primeira vez em 2008
E era uma tentativa de criar essa sensação de você estar olhando através de um vidro, como se tivesse um vidro atravessando a sala ao meio, com pequenas modificações muito simples, assim, pintura comum, uma cera no piso e esse trilho. E essas pequenas modificações combinadas, elas acabam criando uma ilusão que faz com que o espectador precise duvidar da própria percepção. Outras obras foram pensadas em ambiente aberto. Aqui, o artista usou pedaços de ossos e carnes, simulando restos humanos, em plena ditadura militar. A exposição é mais do que uma amostra grátis do Museu Mineiro. A gente sempre teve uma vontade grande de fazer uma itinerância, né? Então não é uma exposição que é uma repetição do que você encontra em Inhotim, mas é sim um recorte do acervo pensado para ser apresentado numa exposição itinerante. O objeto para o mundo fica no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, até o dia 31 de maio. Agora é a hora da dica cultural da semana. Sara, boa tarde. O que você traz pra gente hoje? Boa tarde, Ana e Gustavo. Boa tarde a todos. Olha, a dica é esse disco aqui, recém-lançado, do mestre Caranguejo, sobre a poética do berimbau. Sara, e ele é um dos maiores expoentes da capoeira paulista, né? Exatamente. E a música é parte importante nessa tradição. O álbum traz 16 faixas autorais que resgatam cantigas, rimas e marcações do samba de roda e do berimbau de barriga. Uma das músicas, Homenagem à Mestre Cigana, é sobre a primeira mulher a se tornar mestra de capoeira. O Caranguejo é tocador e construtor de berimbau e o instrumento está presente em todas as músicas. Vamos conferir aí um pouquinho desse som? Eu nasci há muito tempo, e também já fui criança. Eu nasci há muito tempo. Bom, Sara, e o mestre Caranguejo ele ganhou até um prêmio do Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, é isso, né? É isso mesmo. Em 2010, ele recebeu o prêmio Viva Meu Mestre, que reconhece o trabalho de mestres que ensinam e dão continuidade à capoeira no Brasil. O Caranguejo foi aluno do mestre Silvestre, que fundou o grupo de capoeira Vera Cruz aqui em São Paulo. Sara, quem quiser comprar o CD, onde encontra? O CD está disponível à venda no site trattori.com.br. Tá certo, então, Sara, muito obrigado pela sua dica. Bom, e a seguir, um espaço histórico em São Paulo vai se transformar em centro cultural. E no estúdio, a gente recebe o diretor José Roberto Aguilar e a atriz Leona Cavalli para falar sobre o filme Ana K. Não saia daí. Salve, salve, rapaziada. Aqui é Daniel Ganjamin, produtor musical, e o Para Todos volta já. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça. Somos o Baque Bolado e estamos no Para Todos. Olha o Baque Bolado! Chegou! Uma vila centenária construída há mais de 90 anos pelo imigrante português Francisco de Castro com materiais de demolição, abriga construções históricas. A Vila Itororó, que fica no centro da capital paulista, agora vai ser restaurada. E olha só que interessante, o canteiro de obras foi aberto ao público e virou centro cultural. A ideia é que todos decidam juntos a melhor forma de usar esse espaço. Um pedacinho de uma São Paulo do século passado, no tradicional bairro do Bexiga. Construída há 93 anos, a Vila Itororó agora vai passar pela primeira grande reforma. A vila foi construída pelo imigrante português Francisco de Castro, representante de vendas de uma indústria têxtil. Ele morava no palacete e alugava as outras 37 casas. O local também abrigou o antigo Clube Esportivo Éden e a primeira piscina particular de uso público da cidade. Itororó foi construída às margens do antigo rio de mesmo nome, hoje canalizado. A nascente, entretanto, continua aqui, com água cristalina.
cada canto da Vila Itororó há uma história, a começar pela sua própria construção. As casas e o palacete foram construídos com materiais de demolição encontrados na cidade. O que sobrou, por exemplo, do Teatro São José, o mais importante do século XIX em São Paulo, veio para cá. Isso porque o proprietário optou por fazer uma espécie de arquitetura da reciclagem, misturando estilos de várias épocas. Ele fez uma arquitetura em comum. Ele tinha um domínio dos processos construtivos, tinha um domínio do sistema de construção, mas não tinha um domínio da linguagem. Esse palacete, por exemplo, ele tem uma coluna de origem greco-romana, que é uma coluna usada dentro de uma linguagem clássica, que tem padrões entre a largura da coluna, o espaçamento entre uma e outra, a relação dela com as suas arquitraves, com seus embasamentos, e nada disso existe aqui. É como se a coluna estivesse solta, uma arquitetura sem arquiteto, uma arquitetura sem, na verdade, um olhar totalizador. E nem por isso menos bela. Francisco de Castro abusou de adereços e das estátuas imersas nas paredes. Como as casas e o casarão são tombados, a reforma vai preservar os detalhes e a estrutura dos imóveis que restaram, 12 ao total. A previsão é de abrir o espaço para o público em 2018 e a discussão agora é o que será feito da vila depois de reformada. Uma das propostas é transformar o espaço em um centro cultural. Cultura pode ser morar, pode ser usar o espaço, pode ser plantar coisas, pode ser ter um espaço de lazer. Então os desafios são esses: como habitar a vila e como pensar a cultura de maneira ampliada, inclusiva, e não para apenas 1% da população aproveitar. Enquanto a reforma não acaba, um centro cultural temporário irá funcionar em um galpão anexo ao canteiro de obras. O local, por enquanto, tem poucas atividades culturais e ainda não conseguiu envolver a comunidade. Paulo é morador do bairro e conhece bem a Itororó. Ele conta que depois que Francisco de Castro morreu, a vila virou moradia de gente simples. Dezenas de famílias construíram suas vidas aqui. As últimas que restaram foram obrigadas a sair em 2013. Foi um processo longo, muito longo, porque essa aqui era uma região ocupada, né? Esses imóveis estavam ocupados e tinha até segunda geração já de pessoas que já haviam nascido aqui na vila. Foi uma ampla negociação durante muito tempo e eles saíram para os imóveis de CDHU. Hoje a vila é de responsabilidade da prefeitura e a ideia é dialogar com a comunidade o destino desse lugar, cheio de lembranças. Por que não pensar, né, essas áreas comuns como espaços para equipamentos sociais para o entorno? Então, eu acho que nós temos aí um processo de discussão com a comunidade para poder responder com possibilidades de uso que dialogam com as necessidades dos moradores do Bexiga. Quem quiser conhecer a vila pode participar de uma visita guiada, que acontece todas as quartas, quintas e sextas-feiras, às 4 da tarde. Vamos falar agora sobre sétima arte. Joana tem dupla personalidade e acredita ser Anna Karenina, personagem do escritor russo Tolstói. Essa é a trama que conduz o filme Ana K. Nós recebemos aqui no estúdio o diretor José Roberto Aguilar e a atriz Leona Cavalli. É um prazer ter vocês aqui com a gente. É um prazer, é nosso. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o enredo do filme. Bom, o enredo do filme, eu faço a Ana K, que é uma personagem que desenvolve uma dupla personalidade e se identifica com a personagem Anna Karenina, do romance do Tolstói, ao começar a fazer aulas de russo com um professor de russo que é interpretado pelo Vadim Nikitin, que faz uma personagem que se chama Vadim Nikitin também porque ele é um ator filho de russos, com quem eu já tinha trabalhado, inclusive no teatro, nas Bacantes, do Zé Celso. E o Aguilar me chamou porque teve esse sonho, né, Aguilar, há muito tempo, de fazer essa trama em torno dessa personagem que se apaixona pelo romance russo. E isso é uma grande história de uma cura fantástica. A pessoa se apaixona num auge de
de se gostar de narcisismo por si mesmo, inventando uma personagem que pode lhe conduzir para uma tragédia. Através de mim, eu vivo através de você. Lembra? Você acha que tem a nobreza para viver um sentimento total? O desfecho, sem dúvida nenhuma, você tem que ver o filme. Mas o que é bacana também, para quem está assistindo, é que a plateia consegue acompanhar o processo do tratamento dela, porque também tem a participação de um terapeuta, que é o Dr. Cesarino, que é terapeuta realmente, tem a participação da mãe do Vadim Nikitin, que faz uma professora de russo, mas ele vai descrevendo o caso dela. E, ao mesmo tempo, claro, não poderia deixar de ser, como é um filme dirigido pelo Aguilar, tem muitas obras poéticas, tem umas pinturas magníficas dele, tem poesia, tem Mayakovsky, tem vários poemas e poetas sendo citados. Então é um filme que traz também esse universo da videoarte, das artes plásticas, ao mesmo tempo que é um cinema puro, né? É que eu queria perguntar também, porque o Aguilar tem uma grande trajetória, né, na videoarte. Como é que foi? Por que você resolveu ir para o cinema? Como é que foi o desafio? Ir para o cinema é destino, é inevitável. Você tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro e fazer um filme. Agora, a videoarte e o cinema brigam. Então, como é que poderíamos ter feito essa ponte? Através de paralelismos. Nunca indo em frente ou competir em linguagens, mas fazer paralelismos. A videoarte te obriga a pensar. Esse paralelismo entre diversas cenas te obriga a pensar. E isso daí acaba sendo um elogio à inteligência do espectador. E o roteiro também é seu, né? O roteiro é meu. E tem uma coisa que é muito bacana que ele usa, que fica realmente muito belo, em cada cena tem um tom, tem uma cor. Então, no começo das cenas, ele imprime uma cor que vai se estabelecendo através de uma obra que vai aparecendo, e no fim também tem um jogo que o mesmo quadro, o mesmo cenário que aparece numa determinada cor, no final ele já está em outra cor. Então, a pessoa vai acompanhando e, às vezes, até imperceptivelmente, vai mudando de nuances através dos pequenos detalhes das cores do cenário. Leandra, como é que foi fazer a preparação para esse papel? Olha, eu estava fazendo um espetáculo, um monólogo chamado Máscaras de Penas Penadas, da Ana Vitória Vieira Monteiro, em que eu fazia uma personagem que ela era um monólogo, ela ia entrar em cena e não conseguia fazer a peça e se via obrigada a entrar em contato com os arquétipos, os deuses do teatro, também através do seu inconsciente. Então tinha um diálogo com o seu próprio inconsciente e através das figuras de Diana, Dionísio e Apolo, que foram considerados como deuses do teatro, né? E o Aguilar viu este monólogo. Quando ele me chamou, eu estava fazendo esse monólogo. E eu me dividia em cena entre esses três deuses e mais a personagem que era a atriz. Então eu acho que indiretamente acabou ajudando nesta preparação. O filme foi rodado inteiro no estúdio dele. Então, naquele ambiente das instalações, naquele ambiente da arte, de tintas, de cores, eu acho que isso possibilitou muito esse encontro, né? Mas um filme também, eu acredito muito nisso, que quando uma personagem é boa, a melhor preparação é a entrega. Por que você escolheu Tolstói? Um romance, um clássico, né? Do Tolstói. Tem história aí. Eu fiquei louco, eu falei, eu quero aprender russo. Conseguiu, porque é difícil. Não, eu telefonei para o Boris Schneiderman, que é o maior gênio. Ele me indicou uma professora maravilhosa, Elena Vassina. Durante 6 meses, eu naveguei pela poesia russa e tudo, e daí que veio essa ideia. Ele fez aula de russo. Eu fiz. Conseguiu falar? Desaprendi tudo. Pois. E como é que está o roteiro agora de exibições pelo país?
Bom, nós estamos agora em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Maceió, não sei se já entrou, se vai entrar daqui a pouco em Porto Alegre, Salvador, passamos por São Paulo, Rio e brevemente eu acho que vai estar em alguma TV também, né? Deve estar no Canal Brasil. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Infelizmente o prazer. programa tem que acabar. Muito obrigado, foi um prazer mesmo. Bom, o Para Todos termina aqui, até o próximo sábado. Beijo! Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Bom, e a gente assiste agora mais um pouquinho do filme. É um demônio que toma conta do meu corpo? Eu não sou essa mulher. Além do mais, ela é muito feia! Não se insulte, cara Joana. Não se esqueça que eu sou você. Ah, não. Não, você não é. Você é uma cólica. Você é uma enxaqueca. Você é uma dor de estômago. Você vai passar. Eu vou me curar de você. Joana. Já disse que eu sou você, bobinha.